Bom, hoje a gente vai mergulhar num material que é quase um abraço em forma de texto, sabe? É uma coleção de histórias, assim, curtinhas, reais, daquelas da famosa série de livros Histórias para Aquecer o Coração. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que essas narrativas que, poxa, emocionaram milhões de pessoas, o que elas ensinam pra gente sobre levantar depois de um tombo feio. Exato. E o mais interessante é que quando você lê várias delas em sequência, você começa a ver um fio condutor. Elas mostram que, por mais que a batalha de cada um seja única, a superação, ela tem uma gramática universal. E hoje o tema que a gente vai explorar é essa ideia que é até meio contra-intuitiva, né? De que a diversidade não é só um obstáculo. Talvez ela seja o próprio terreno onde a força de verdade cresce. Gosto disso. A diversidade como adubo é uma boa imagem. Bora desempacotar essa ideia, então. E para começar, tem uma história que é uma metáfora perfeita. É sobre um médico de cidade pequena, o Dr. Gibbs, e o jeito todo esquisito que ele tinha de plantar árvores. Uma metáfora que, como a gente vai ver, se aplica de um jeito assustadoramente preciso à vida. Então, o narrador da história conta que ele era vizinho do Dr. Gibbs na infância, lá no interiorzão. E ele ficava muito encucado. Porque o Dr. Gibbs plantava uma mudinha de árvore e nunca, jamais, regava ela. E não era só isso, né? Além de não regar, ele pegava um jornal enrolado e, de vez em quando, dava umas batidinhas leves na muda. Capaz. Pois é. O narrador, ainda piá, foi lá e perguntou o porquê daquilo. E o médico respondeu com uma filosofia de jardinagem bem particular. Ele dizia que mimar demais criava árvores fracas. Maricas foi a palavra que ele usou. E as batidinhas com o jornal, segundo ele, era para chamar a árvore, para dar uma sacudida nela. Parece coisa de doido, né? Mas aí que vem o pulo do gato. Anos depois, já adulto, o narrador volta para a cidade e passa na frente da casa antiga. As árvores que ele mesmo plantou na casa dele, sabe? Regando todo dia, protegendo. Cuidando com todo o carinho. Isso. Elas estavam lá, mas meio mirradas, tremendo a qualquer ventinho frio. Já as árvores do Dr. Gibbs... as árvores do Dr. Gibbs estavam fortes como granito. O texto usa uma descrição que eu acho fantástica. Eram árvores que pareciam acordar de manhã, bater no peito e beber café sem açúcar. Nossa! A falta de água na superfície forçou as raízes a irem buscar umidade lá no fundo, bem fundo. E o vento, as sacudidas, fortaleceram o tronco. O que parecia negligência, na verdade, era um treinamento de força. Essa imagem é muito poderosa. E ela causa uma virada de chave no narrador. Ele conta que, até aquele momento, ele sempre rezava pedindo a Deus para a vida dos filhos dele ser fácil, sem dificuldade, sem sofrimento. Mas aí, quando ele lembra das árvores, ele muda a prece dele. E essa mudança é o ponto central de tudo. Ele percebe que pedir uma vida sem vento é pedir uma vida de raízes rasas. Ele entende que a dificuldade é inevitável. E mais, é necessária. Daí ele passa a rezar não para que os filhos sejam poupados das tempestades, mas para que suas raízes sejam profundas, para que eles encontrem força quando a tempestade vier. Mas aí fica uma dúvida, né? Isso não é um pouco perigoso? Tipo, querer que as pessoas que a gente ama sofram um muquinho só para ficarem mais fortes? Onde que fica o limite entre o vento que fortalece e o furacão que destrói? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a psicologia até tem um conceito para isso, que é a diferença entre o estresse positivo, o eustresse, e o estresse tóxico, o distresse. O que o Dr. Gibbs fazia era aplicar um estresse que era gerenciável. A árvore tinha que se esforçar, mas a condição não era impossível, entende? Entendi. Na vida é a mesma coisa. A adversidade que te força a criar novas habilidades, a buscar recursos internos, isso leva ao que os psicólogos chamam de crescimento pós-traumático. Agora, a adversidade que te sobrecarrega a ponto de quebrar tudo, sem apoio, sem esperança, essa sim, destrói.
O segredo não é desejar o sofrimento, mas entender que quando ele aparece, ele traz junto a semente de uma força que a calmaria nunca poderia oferecer. Faz todo sentido. Não é procurar a tempestade, mas não ter medo dela quando ela vier. Confiar que a gente consegue criar raízes mais fundas. Essa metáfora das árvores é fantástica, mas fico pensando como isso se aplica a uma tragédia humana de verdade. Quando o vento é uma doença, uma perda. Se aplica de forma direta e brutal. E a história da mãe de uma mulher chamada Marie Radjorden é talvez um dos exemplos mais viscerais disso. Ela não precisou que ninguém batesse nela com o jornal. A vida fez isso de um jeito muito mais duro. Conta pra gente. Como foi? A mãe da Marie, ela era descrita como uma mulher cheia de vida, sabe? Super ativa, sempre em movimento. Daí, aos 31 anos, no auge da vitalidade, um tumor na espinha deixou ela paralisada, do pescoço para baixo. Nossa! Da noite pro dia, ela se viu presa numa cadeira de rodas, completamente dependente. Pensa no choque. É o tipo de coisa que justificaria uma vida inteira de amargura, de raiva. Seria a reação que todo mundo ia considerar normal. Pois é, mas não foi o que aconteceu. Ela não só criou os filhos com um otimismo que contagiava, como transformou a imobilidade dela num portal para outro mundo. Ela começou a dar aulas de redação criativa por correspondência para detentos de uma penitenciária. Que virada de roteiro! É incrível! E o momento mais forte que o material destaca é uma carta que ela escreve em resposta a um desses prisioneiros, um homem chamado Weyman. Ele tinha escrito para ela lamentando a vida atrás das grades, dizendo como era horrível estar preso. E a resposta dela é uma aula sobre perspectiva. Uma aula. Ela escreve assim: Querido Weyman, quando você disse que eu não imagino o que é estar na prisão, senti-me compelida a dizer-lhe que está errado. Imagina o impacto dessa frase para ele. Sim. E ela continua: Existem diferentes tipos de liberdade, Weyman. Diferentes tipos de prisões. Chega a dar um nó na garganta, né? Ela descreve a sensação de estar trancada no próprio corpo, de querer coçar o nariz e não conseguir, sabe? De ver o mundo pela janela sem poder participar. E aí ela dá o checkmate. Ela diz que mesmo paralisada, ela percebeu que ainda tinha escolhas. E eu vou citar a carta. Será que eu iria sorrir quando visse meus filhos de novo ou iria chorar? Iria zangar-me com Deus ou iria pedir que Ele fortalecesse minha fé? E a conclusão dela para o Weyman é demolidora. Você pode olhar para suas grades ou pode olhar através delas. Até certo ponto, Weyman, estamos nisso juntos. O que ela faz aqui é um exemplo perfeito do que o psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto, chamou de a última das liberdades humanas. A última das liberdades? Isso. O Frankl dizia que podem tirar tudo da gente, nossa liberdade física, nossos bens. Mas a única coisa que não podem nos tirar é a liberdade de escolher nossa atitude, em qualquer circunstância. Nossa, que força! Como é que alguém chega nesse nível de clareza, de sabedoria, no meio de uma luta diária tão grande? A maioria das pessoas estaria consumida pela revolta. Eu acredito que é porque a dor extrema, ela força uma simplificação. Quando tudo que é supérfluo é arrancado de você, sobram só as escolhas essenciais. A mãe da Marie foi forçada a encontrar as raízes profundas dela. E ela encontrou. Não no corpo, mas na mente, no propósito. Na conexão com os outros. Exatamente. Ela ensinou para um homem fisicamente preso o que era ser mentalmente livre. Isso é verdade. Falamos de uma resiliência que foi construída ao longo de anos, né? Uma filosofia de vida. Mas e aquela força que surge num instante? No momento de crise aguda, onde não dá tempo de refletir? Sim, a força do instinto, do momento. A próxima história leva a gente para um cenário completamente diferente. Um orfanato no Vietnã durante a guerra. Um lugar de caos, de medo, de escassez. O relato conta que o orfanato foi atingido por um ataque de morteiro. Muita correria, muitas crianças feridas e no meio do desespero, uma menina de 8 anos sangrando muito. Ela precisava de uma transfusão de sangue urgente ou
não ia sobreviver. E os recursos eram mínimos. Os médicos americanos, a equipe vietnamita, todo mundo correndo para testar o sangue das outras crianças, buscando um doador. E finalmente encontram um menino franzino, também de uns 8 anos, chamado Heng. Comunicação era difícil, né? A barreira do idioma e tudo. Eles tentaram explicar a situação pro guri, que a vida da amiga dele dependia daquele sangue. Daí o menino fica pálido, pensa por um instante, respira fundo e, em silêncio, estende o bracinho, concordando com a doação. Deitam ele ao lado da menina e começam o procedimento. E é aqui que a história toma um rumo angustiante. Durante a transfusão, o menino Heng fica em silêncio absoluto, mas de repente começa a soluçar. Um choro contido que ele tentava esconder com a outra mão. Os médicos, claro, preocupados, perguntam se a agulha tá doendo. Ele só balança a cabeça que não. Mas o choro não para. Um choro silencioso, profundo. E fica óbvio que não é dor física. Nossa. Alguma coisa muito grave estava se passando na cabeça dele. A tensão no lugar devia ser absurda. Só quando uma enfermeira vietnamita chega e consegue conversar com ele no idioma dele é que o mistério se resolve. Ela se vira para os médicos americanos, com os olhos cheios de lágrimas, e explica. E a explicação dela é de paralisar qualquer um. Ela diz: ele achou que estava morrendo. Ele entendeu errado. Ele achou que vocês estavam pedindo para ele dar todo o sangue dele para que a menina pudesse viver. Meu Deus! Ele ficou ali, deitado, chorando baixinho, porque ele acreditava que estava dando a própria vida, gota a gota. Exatamente. A enfermeira americana, em choque, pergunta para o menino, através da tradutora, por que ele faria isso. Porque ele concordou em morrer. E a resposta do menino, traduzida pela enfermeira, é de uma simplicidade que desmonta qualquer lógica. Ele simplesmente diz: ela é minha amiga. Essa história sempre me impacta, porque ela coloca a gente diante de um altruísmo que desafia qualquer explicação fácil, sabe? A gente podia falar de teoria evolutiva, de instinto de grupo, mas nada disso parece capturar a essência do que aconteceu ali. O que a gente vê é o que alguns filósofos chamam de clareza moral. Clareza moral, o que é isso? Em momentos de crise extrema, às vezes toda a complexidade da vida, todos os nossos dilemas, medos, egoísmos, tudo isso é varrido para o lado. E o que resta é uma única verdade, simples, inquestionável. Para aquele menino, naquele momento, a equação era uma só. Minha amiga precisa de ajuda, e eu posso ajudar. O custo, mesmo ele achando que o custo era a própria vida, se tornou irrelevante. Não tinha espaço para pensar. Não, havia apenas a ação correta a ser feita. Das árvores do Dr. Gibbs, que precisam da dificuldade para fincar raízes, passando pela mulher que encontra liberdade numa cadeira de rodas, até esse guri que oferece a vida pela amiga. Todas as histórias, por caminhos diferentes, apontam para a mesma direção. A verdadeira força não nasce na zona de conforto. Ela é forjada na escolha que a gente faz quando o vento sopra, quando a dor aperta, quando o medo grita. Exato. É como a conclusão da primeira história diz. Muitas vezes rezamos por tranquilidade, mas essa é uma graça difícil de alcançar. O que precisamos fazer é rezar por raízes que alcancem o fundo do eterno, para que quando as chumas caiam e os ventos soprem, não sejamos varridos em direções diferentes. Essas narrativas são um lembrete poderoso do que nos ancora de verdade. Para fechar nossa conversa, a gente separou uma última história. Se a gente falou da mãe da Marie, que se libertou da prisão do corpo, e do Waymon, que estava numa prisão literal, essa última história fala sobre a pior prisão de todas. A prisão do ódio. É uma história que leva a ideia de perdão, que a gente só mencionou de passagem, a um nível quase sobre-humano. A história de Chris Carrier. Aos 10 anos de idade, o Chris foi sequestrado, levado para um lugar remoto, torturado, baleado na cabeça e abandonado para morrer. É o tipo de trauma que define uma vida. Só que, milagrosamente, ele sobreviveu. E o agressor nunca foi encontrado. Chris cresceu, virou um homem, casou, teve filhas, mas viveu por 22 anos com a sombra daquele evento, com a imagem do agressor na cabeça. Até que um dia, a polícia o chama. Um homem, velho e doente, no seu leito de morte, confessou o crime. O que você faria numa situação dessas? Eu acho que a maioria de nós sentiria uma mistura de alívio e um desejo
avassalador de vingança, de ver a pessoa pagar. Mas o Chris fez algo impensável. Ele foi visitar o agressor num asilo. E não só visitou. Ele olhou para aquele homem decrépito, o monstro que destruiu a infância dele, e disse: "Eu te perdoo." Ele conversou com o homem, segurou a mão dele e, segundo o relato, até o ajudou a encontrar paz com Deus antes de ele morrer. É de explodir a cabeça. As pessoas, claro, questionaram ele. Como ele pôde perdoar algo tão imperdoável? E a resposta dele conecta tudo que a gente conversou hoje. Ele disse que se ele tivesse passado os últimos 22 anos consumido pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de vingança, ele não seria o homem que ele era hoje. Não seria o marido que sua esposa amava, nem o pai que suas filhas admiravam. O ódio teria transformado ele em outra pessoa. Uma versão amarga e sombria de si mesmo. Ele entendeu na prática o que a mãe da Marie entendeu na teoria. O agressor o prendeu fisicamente por algumas horas, 22 anos atrás. Mas o ódio o manteria prisioneiro pelo resto da vida. Perdoar não foi um presente para o criminoso. Foi o ato final da sua própria libertação. Ele escolheu não viver na prisão que o outro havia construído para ele dentro da mente dele. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir que parece ser o coração de todas essas histórias. No fim das contas, o que nos aprisiona mais? A injustiça que a gente sofre ou a maneira como a gente escolhe reagir a ela?